Shalom! Sejam bem-vindos a mais uma leitura semanal da Torá, conhecido como Pentateuco. Tem uma pergunta importante para te fazer. Como foi que Deus criou todas as coisas? Esse é o nosso vídeo ao qual fazemos sempre a leitura semanal da Torá. A gente parou um pouco de fazer devido às festas e agora a gente está voltando para as leituras semanais da Torá, conhecido como Parashot. E essas porções elas são uma inspiração do grande escriba Esdras na volta do exílio babilônico. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, procura um vídeo aqui no nosso canal chamado Simhat Torá. E a gente vai tentar agora reiniciar essas leituras, já que depois da festa dos tabernáculos sempre se reinicia o ciclo anual da leitura da Torá. E estes ciclos anuais, eles sempre vão se repetir, ou seja, quando chegar no ano 5.784, depois do Rosh Hashanah, depois da festa de Sukkot, vamos novamente ter Simhat Torá e reiniciar todas essas leituras. Esse vídeo é aquele rápido, não tem vinheta, não tem música, e por isso eu te peço, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative as notificações, e se fizer sentido para você e você gostar, compartilha ele com os seus amigos. A pergunta ela é muito relevante porque sempre se fazem muitas perguntas sobre o livro de Gênesis. No nosso livro Manifestando a Vida de Deus, nós falamos algumas coisas a respeito da criação, do haja luz. E hoje quero ser um pouquinho mais detalhista no sentido da palavra que começa esse livro e a palavra que origina todas as coisas, Bereshit, que significa no princípio. Os sábios nos fazem perguntas com o intuito de termos respostas que nos elevem o pensamento. Quando se começa o livro de Gênesis, Bereshit, a palavra começa com a letra Beit, que é a segunda letra do alfabeto hebraico e não a primeira. E aí já temos uma pergunta bem interessante. O porquê não começar todas as coisas com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, e a letra Beit ser a primeira? Os sábios vão dizer que, na verdade, dentro da Gemátria, quando letras correspondem a números e números letras, a letra 2 é a melhor para se começar todas as coisas, porque ela fala de equilíbrio. Beit de Bereshit equivale 2. Deus cria o sol e a lua, ele cria o dia e a noite, ele cria macho e fêmea, e tudo que ele cria deve ser equilibrado dentro do mundo físico. E percebemos assim, então, que todas as coisas devem se começar, serem criadas a partir de um equilíbrio. Como é que é isso dentro do texto? Simples. Nós sempre trabalhamos isso dentro das nossas palavras e dentro do nosso livro. Há dois princípios. Então, logo também vai se fazer a seguinte análise de Bereshit. Ali seria, em um princípio, Deus criou os céus e a terra. E qual seria o outro princípio? Seria o princípio da formação e não o princípio da criação. Você pode criar algo e não formar. E aí ele vai ter uma narrativa da seguinte forma. No capítulo 1, no verso 26, Deus cria o homem, macho e fêmea o criou segundo a sua imagem e semelhança. Mas no capítulo 2 é que você vai acompanhar o processo de formação do homem e depois de formação da mulher. E aí percebemos que quando nós pegamos o livro de Bereshit e principalmente o relato da criação, do princípio, nós sempre ficamos fazendo analogias, né, com a pessoa do Messias. Por quê? Porque em Colossenses o apóstolo Paulo fala que nele foram criadas todas as coisas, nele subsistem todas as coisas, quer sejam tronos, dominações, tudo foi criado por meio dele, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Se você pensar dentro da própria tradição, tudo é criado pelo poder da palavra do Eterno. Ele vai dando ordem para que tudo passe a existir. Haja luz, haja sementes frutíferas, haja todos os animais. E esse poder da palavra, para nós que somos cristãos, revela logo a pessoa do Messias, porque ele é a palavra, ele é o verbo. E
Sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. E aí, nós pegamos lá no livro de Gênesis, no início, a palavra Bereshit está no princípio. Quando você pega o Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o verbo, a palavra. E quando você pega a primeira carta de João, capítulo 1, você também vai encontrar aquele que desde o princípio, Bereshit. Ou seja, o Messias deve estar no princípio de todas as coisas. E tudo que fizermos, ele deve ser o princípio de tudo. Com o equilíbrio que o Pai nos ensina e com a invocação do Filho, podemos ter o poder criativo para que tudo o que quisermos seja realizado. Então, respondendo à pergunta do início, como Deus cria todas as coisas? Fazendo o seu Filho ser participante ativo, pois ele é a palavra. Quando invocamos, através do Ruach Elohim, do Espírito do Senhor, logo teremos êxito, porque estamos construindo, criando, com a participação do Verbo vivo. Um Shabbat Shalom para você, que esse vídeo faça você enxergar de forma clara e objetiva que, ainda que não seja técnico e explicado como Deus criou todas as coisas, o importante é que o seu filho, o Messias, esteja no princípio de todas elas. Afinal, ele é Bereshit. Shalom, shalom, que Deus te abençoe.